Esse é o programa Família Forte, um programa que se propõe a discutir questões relacionadas com a família, pedindo licença para entrar na sua casa e para te fazer parar um pouquinho e pensar. A gente traz uma abordagem muito prática daquilo que a família vive. E é muito importante que você faça da sua família um lugar onde você tem a bênção de Deus, onde você é feliz. E isso depende de você. O ambiente da sua casa, a forma como você se relaciona depende de você. E é por isso que nós estamos aqui, investindo em você. Esse programa é um investimento na sua família para que você seja alguém verdadeiramente feliz. Olá, família forte. Somente com Deus que somos uma família forte. Hoje nós estamos aqui para falar com a pastora Natália sobre adoção. Adoção é um tema muito importante e várias famílias vivem essa questão, ou a sua família, ou uma família próxima a você. Então nós vamos falar aqui com a missionária que tem uma experiência maravilhosa com adoção. Olá, para mim é uma alegria estar com vocês aqui, esse programa tão maravilhoso, tão importante, né? Que fala sobre a família e quero poder contribuir com aquilo que eu puder. A pastora Natália, ela tem uma história de vida muito interessante, né? Uma história de alguém que serve a Deus de uma maneira poderosa. Ela e o pastor Rondon, eles fizeram um trabalho agora, acabaram de vir de Moçambique, passaram 6 anos lá evangelizando, um trabalho que a Catedral da Família, que a nossa igreja fez. E a pastora Natália tem uma experiência em relação à adoção muito rica, né, pastora? Eu queria que a senhora contasse pra gente como é que foi essa experiência, essa decisão, porque o nosso telespectador tem que entender como que o amor brota de uma maneira inexplicável, né? Como é que é uma decisão, a senhora já está vivendo uma outra fase da vida, a senhora tem netos, não é verdade? E a senhora resolveu adotar uma criança de 1 ano e 10 meses à época. Como é que foi isso, pastora? Bom, realmente algo muito novo, né? Que aconteceu na nossa vida, na família. Não foi algo que eu projetei, sabe, pastor Luiz e pastora Lívia? Não foi algo assim que... Não foi uma necessidade minha como mãe. Porque eu já tinha as minhas filhas já estavam criadas. Mas foi na necessidade que eu senti de acolher uma criança que estava precisando de uma mãe. Então, é uma história, assim, um tanto quanto diferente, talvez, de muitas outras adoções. Porque a maioria das mulheres, quando resolvem adotar uma criança, é porque ou não pôde ter filho, por algum problema, né? Na questão de gerar filhos, ou porque às vezes teve um filho e depois ou teve só filhos homens, depois resolve adotar uma menina, ou vice-versa. Então, a minha história com o Timóteo, a nossa história como família, né? Eu e meu esposo, e todos os filhos também envolvidos nisso, é uma história diferente. O Timóteo hoje tem quantos anos? O Timóteo fez 6 anos, né, agora em abril desse ano. Vocês estavam em Moçambique até o início do ano? Isso. É uma criança... Como a gente estava no campo missionário, então aconteceu daquela criança ficar órfã, e como os pais eram da nossa igreja, e aquela criança, os irmãozinhos já eram bem mais velhos que ele, então assim, a gente viu a necessidade de alguém ter que acolher. Eu mesmo, quando vi aquela situação, pensei, quem será que vai acolher essa criança? Estava passando os olhos para ver se achava alguém. Pensei, quem será que vai acolher essa criança? Porque no primeiro momento, eu não vou ser hipócrita com vocês. A sensação de começar tudo de novo... Passar a estrada toda de novo, o filme todo, pastor. Trocar fralda, porque ele era bem pequenininho ainda, né? Apesar de ter 1 ano e 10 meses na época, ele pesava 6 quilos, era uma criança muito desnutrida, muito doentinho. Então, assim, era uma criança que ia dar trabalho. Quer dizer, além do normal, ainda teria o agravante dos problemas físicos de saúde. Exatamente. Então, eu relutei com isso no início. Mas, pelo conhecimento da palavra, o Senhor falou muito comigo, porque, na verdade, nós mulheres, né, Lívia, a gente já tem aquela chama da maternidade em nós. Então, quando a gente vê uma criança
carente, assim, o nosso... Querer acolher mesmo. Nosso desejo é de acolher, né? Pastora Natália, só para deixar claro para o nosso telespectador, a senhora tem netos, não é? Sim, eu tenho um neto, inclusive, mais velho do que o Timóteo. O João Pedro já fez 7 anos, o Timóteo fez 6, e tem o Davi também agora com 5 anos. Então, quer dizer, o que o Luiz está querendo trazer, você já tem filhas adultas, casadas, e você ia começar na mesma fase das suas filhas, né? Ser mãe como elas também. E o pastor Rondon, nessa história, né? A senhora estava falando, mãe tem facilidade de acolher, né? E como é que foi trabalhado isso na cabeça de vocês? A motivação, então, final para os dois aceitarem o Timóteo. Como é que o pastor Rondon reagiu? Reagiu? Bom, no princípio, quando eu resolvi acolher aquela criança e que foi ficando sério, ele foi percebendo. Ele foi falando, Natália, olha, a gente não veio para cá para isso. Tem muitas crianças com necessidades iguais. Então, nós temos que cuidar, outra pessoa vai tomar conta, tem familiares e tudo. E a gente foi vendo se a família acolhia, tinha uma tia, um avô, mas a tia já tinha 6 crianças. E o avô já bem mais velho, e aquela situação muito difícil, e eu fui me apegando com aquela criança, assim, de não saber como lidar com aquela situação, de deixar aquela criança, sendo que eu poderia estar cuidando dela. Então, foi assim, o início não foi tão legal, assim, de aquela aceitação. Teve dúvida, teve conflito. Teve Pastor dúvida. Rondon chegou e falou, bem, não é assim não. Não é assim, vamos resolver isso melhor, vamos repensar, Natália e tal. Você vai muito adiante da situação. Mas com o tempo, como ninguém quis a criança e nós fomos ali cuidando dele, inclusive com os outros 3 irmãos, que ficaram conosco 1 ano e 2 meses, os 4. Então vocês adotaram os 4, Adotamos os 4 de início. Então ele conviveu ali naquele primeiro ano. Eles ficaram na casa de vocês? Na nossa casa, na convivência familiar ali, mudando todo o nosso cotidiano, toda a rotina, tudo. E com isso o Rondon foi se envolvendo, se apegando. E foi amolecendo ali o coração. E hoje ele é muito ligado. Falando, é importante que o casal, né, tenha certeza para ter essa paz, porque esperar com que todos aceitem, isso não vai acontecer. Com certeza. E é muito importante para o emocional da criança, né? Você tem que estar vendo que você está lidando com gente, com pessoa que tem sentimento, que tem emoção, né? Que está percebendo tudo que está acontecendo à sua volta. Então, as informações, as opiniões dos amigos, de família, tem importância, só que o casal é que tem que decidir. Então, quando nós decidimos acolher por definitivo o Timóteo, então, automaticamente tudo se ajeita. E os papéis, aí eu queria, a gente podia depois estar conversando, né? A gente vai ter um intervalo, mas eu queria depois que a gente falasse assim, como é que foram construindo os papéis, então, de você, mãe de criancinha, e ele, né, pai de criancinha, porque já eram pais de filhos adultos. Exatamente. Nós vamos ter um momento de intervalo e daqui a pouco nós retornamos com o programa Família Forte. Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos,
carteiras femininas e masculinas das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Grande liquidação Papelaria Tributária. Preços sem concorrência. Tudo pro seu escritório ou empresa. Papel, toners, cartuchos, impressoras, copos descartáveis, bobinas, grampeadores. Ofertas imperdíveis. Cartucho HP 662 R$ 39,90. Calculadora Cássio HL4A R$ 13,70. E mais, ofertas imperdíveis de volta às aulas. Caderno capa dura 96 folhas mais de Libra 4,20. Mochila com carrinho Barbie Rock 169. Grande liquidação Papelaria Tributária. Programa Família Forte, um programa que a partir de agora está no canal Promessas, o seu canal evangélico, com uma bênção para a sua vida em cada programação contida nele. E nós estamos focados aqui na família, discussão de temas de família e fazendo você parar para pensar um pouquinho. E hoje a gente está discutindo um tema muito legal com a pastora Natália Rondon, que é a questão da adoção. A pastora Natália, então, tem uma história muito interessante, que após ser avó, ela adota uma criança de 1 ano e 10 meses. E começa uma nova jornada. Pastora Natália, o que foi que essa adoção trouxe para a sua vida com o seu marido? Dificuldades? O que a senhora percebeu que teve que fazer um arranjo novo? Teve que dar uma repensada? Engraçado. Essa pergunta tá me fazendo assim, refletir o que a gente passou até agora, né? E foi algo assim tão natural, sabe? Foi muito natural. Eu não achei que... Parece que o Timóteo... Era seu filho. Era meu filho já, ele já existia. Então, assim, é uma pergunta muito interessante, que eu mesmo estou refletindo agora, pastor Luiz, porque ele não trouxe transtorno, ele não trouxe nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. Ele tem trago muita alegria, que é uma criança, assim, muito amável, uma criança muito doce, né? Então, assim, a minha vida e do Rondon não teve nenhum abalo, nenhuma mudança. Ai, a gente deixou de viajar por causa do Timóteo, eu deixei de fazer isso. É claro que essas mudanças acontecem, só que é algo tão natural. Então, como eu já fui mãe e sei que eu tive que abdicar de tempo, de viagens, de algumas regalias que uma mãe sem filhos tem. Então, para mim foi tão normal que eu não senti essa mudança brusca, assim, alguma talvez coisa esse treino, eu já fui mãe, eu já sei como é que é, já fui treinada, aí já vai mais fácil, então, é um pouco mais fácil. Então, E a divisão de papéis aí, agora, do pastor Rondon, né, de você, um vai levar para a escola, porque agora vocês voltaram para o Brasil e o Timóteo já está estudando, né? Exatamente. Como é que vocês dividem isso? Também tá tudo bem? Tudo normal. Gente, mas é bom demais esse casal. É muito tranquilo. Eu queria ser adotada por essa família também. É muito mas bom. assim, é muito tranquilo mesmo, porque se o Rondon está disponível naquele momento, ele já leva para o colégio. Então, assim, a gente combina ali. Como casal. Falando sobre colégios, o Timóteo, ele é negro, né? E as pessoas perguntam na frente de vocês na escola, porque ele não é seu filho, porque vê a diferença de cor, como é que isso? E para o Timóteo, eu queria principalmente que a senhora falasse para o Timóteo, como é que foi essa adaptação, ele vê que vocês não têm a mesma cor que ele. As pessoas geralmente querem saber, por curiosidade, o histórico de vida da criança. E você escolhe para quem você fala ou para quem você não fala, né? Então, eu decidi assim. E as pessoas têm realmente essa... Geralmente, quando eu desço no elevador, por exemplo, com o Timóteo, eu e o Rondon, quando estamos juntos, principalmente,
que as pessoas veem ele tão diferente, fica assim, nossa, que lindo, ai, que gracinha, é filho de vocês, sabe, aquele já... As pessoas vão sondando, né? Já fazendo aquela, sabe, como se fosse já destacando o diferente. Esse gesto, para mim, já é mais preconceituoso do que a própria, entendi. Entendeu? Então, assim, o preconceito, existe um preconceito, existe uma admiração, né? Fica parecendo assim, muitas pessoas nos olham como se a gente fosse anjos que desceram do céu, acolhendo com a alma tão boa aquela criança, não é? E existe uma troca, né? Vocês são abençoados pelo Timóteo e ele também é abençoado por vocês, né? Então tem essa troca também, não é, pastor? Claro. E não é nem questão de troca. A nossa questão com o Timóteo, primeiramente, pastora, por conhecer a palavra de Deus, um dia eu conversando com Deus, falei, Senhor, é certo isso? E o Senhor me leu na palavra, dizendo assim, quando você rejeita um desses pequeninos, é a mim que você rejeita. Então, pronto. Para mim, pastor, nós vamos fazer um intervalo agora. Daqui a pouco a gente continua nessa abordagem. Família Forte, um programa que veio para abençoar a sua vida. Retornamos daqui a pouco. Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas. Os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Grande liquidação Papelaria Tributária. Preços sem concorrência. Tudo pro seu escritório ou empresa. Papel, toners, cartuchos, impressoras, copos descartáveis, bobinas, grampeadores. Ofertas imperdíveis. Cartucho HP 662 R$39,90. Calculadora Cássio HL4A 13,70. E mais, ofertas imperdíveis de volta às aulas. Caderno capa dura 96 folhas mais de Libra 4,20. Mochila com carrinho Barbie Rock 169. Grande liquidação Papelaria Tributária. Programa Família Forte, um programa que veio para trazer discussão sobre temas de família. O programa Família Forte está no canal Promessas, www.canalpromessas.com.br. Você acesse e você veja o canal Família Forte. Hoje nós estamos discutindo sobre adoção, um tema importante, um tema que mexe com a gente. E nós temos aqui alguém que viveu essa experiência e que mais do que viver, que foi muito abençoada, né, pastora Natália? Como é que é essa questão? Então vamos lá na questão da história do Timóteo. O Timóteo então foi adotado, ele nasceu em Moçambique, a senhora o trouxe para o Brasil, a senhora o está criando. Primeiro, o Timóteo ele se sente diferente em relação à cultura, em relação à própria aparência dele, por ser uma criança de cor negra, ele sente dificuldade de adaptar aqui no Brasil? Olha, no início, quando nós viemos, porque nós tivemos uma temporada o ano passado, e então no início do ano ele estudou até abril. E ele sentiu sim, ele sentiu aquela diferença, principalmente na escola, ele era a única criança negra na escola. Teve um dia que ele chegou da escola e falou, mãe, por que que só eu, na minha escola, sou negro, lá todo mundo é da sua cor?
Que dor, né? Que às vezes a gente como mãe pode sentir também. Porque lá em Moçambique ele é igual a todos. Igual a todos. E aí ele falou, eu quero voltar para minha escola do Dondo, porque lá todos são da minha cor. E aí, pastora? Então, aquilo você tem que estar trabalhando, né? Essas questões, tudo. E aí nós voltamos, aí tivemos que voltar para Moçambique, ficamos mais 1 ano lá. E quando ele chegou de volta para a escola dele lá, ele sentiu... Que alegria que ele sentiu. Uma alegria imensa. Ele pulava até de alegria. Quando ele voltou para Dondo, ele se sentiu em casa. Ele sentiu tava realmente em com os casa, né? Só que isso a gente vai trabalhando, e a convivência conosco, e o amor, essas coisas, acho que... E ele vai desenvolvendo mais, eu creio que ele vai superando. Agora que nós estamos de volta, ele voltou em abril, né, com Rondon, e voltando para a escola, ele não reclamou mais, ele ainda não tocou no assunto da questão de cor. Como trabalhar isso com a criança? Porque às vezes algumas pessoas não adotam por medo do preconceito. Exatamente. É. Alguém que não é igual, né? Exatamente. Tem essas questões todas que a gente tem que... Eu falo que eu tenho convivido com isso e estou percebendo que essas causas, essas questões todas se resolvem com amor. Sabe? O amor lança fora o O medo, amor né? é exatamente o que a palavra de Deus diz. Quer Que o dizer, amor o lança Timóteo fora se todo sente medo. amado. Ele se sente amado, então isso faz ele uma criança... Ele escolheu normal, ser igual, adotado ele é também, normal. né? Ele também escolheu estar com vocês então agora, porque ao voltar, e mesmo sabendo que lá ele estaria junto com todos iguais, ele voltou sabendo que ia ter a diferença. Ele escolheu também estar, né? E também eu acho interessante, pastor Natália, que tratá-lo como alguém que não consegue enfrentar o problema é pior ainda. Não é verdade? É verdade. Ele tem que ser grande a ponto de entender que quem o trouxe foi Deus, né? Ele tem que ter essa semente da fé muito forte. E vocês transmitem essa questão da fé para ele. Então ele entende que ele está aqui não por uma coincidência, né? O Timóteo foi projetado para viver aqui com vocês. E eu vejo que essa necessidade que vocês têm de passar esse valor que ele tem, o valor dele vai ser construído por vocês. Então, conforme ele se sinta amado, ele vai conseguir superar todos os preconceitos e discriminações. A senhora não concorda? Pastor, o amor, né, que ele tem sentido em nós como pais, ele sente uma segurança, a gente percebe que ele sente seguro no nosso lar. E isso nos alegra muito, porque é isso que a família tem que fazer. A gente convivendo com vocês, Natália, a gente vê assim que ele tem aprendido, é muito gostoso, é muito bonitinho quando a gente senta na mesa para comer, até para lanchar. Ele, vamos orar, porque o papai, Natália... É legal da gente Rondon, contar, né, para os nossos telespectadores, esses dias nós almoçamos juntos, nós estávamos no restaurante, e aí veio a comida, ele pegou e deu a mão, né? Todos ali tem que pegar. Tem que orar. Vamos orar. Tem que orar. E ele Então, vigia coisas quem é que está passar de o olho valor. aberto, né? Nós vamos orar verdade, agora e ver quem está de olho aberto. Quer dizer, aquilo ali, na realidade, pastor, é É o valor sendo colocar a passado, palavra né? de Deus para ele. Ele pode não ter o entendimento, porque ele não tem idade, mas isso certamente vai se refletir na vida dele. Agora, eu estou preocupada porque a gente tem um pouquinho só de tempo. Eu queria falar um pouquinho sobre falar para ele, da família dele. Como falar, né? Porque vocês agora são a família dele. Como é que fica essa... Porque alguns, não é o caso do Timóteo, mas algumas pessoas que são adotadas, elas nem sabem que são adotadas, é escondido, Ou é um assunto que ninguém fala, fica aquela coisa escondida. Mas Verdade. você, pastora, que já está vivendo muito a questão da adoção, tem uma experiência sobre isso também. Como falar, quando falar? Então, alguns psicólogos aconselham que a gente fale já desde a criança bem pequena ainda, vai falando sobre o assunto. Outros psicólogos já acham que tem que esperar a criança crescer um pouco mais quando ela tiver com entendimento para falar. Eu, particularmente, convivendo com o Timóteo, eu tenho visto que falar desde cedo, porque ele se apegou muito a nós como pais, desde ele não tem lembranças da mãe biológica e nem do pai. Ele não tem lembranças. Então, a lembrança que ele tem é nossa. Então, isso é muito forte nele. Então, acho que na mente dele, ele não conseguia perceber bem como eu e o Rondon como pais, e o Geraldo, o Cipriano e o Chiquinho como irmãos, os 4 sendo muito parecidos,
e nós dois sendo diferentes. Acho que isso na mente dele nem importava, porque Ele sabia a quem presença, era o pai e a mãe ali. a presença de pai e mãe era minha e do Rondon, né? É minha e do Rondon. Então isso é muito forte nele. Então a gente, essa facilidade dele, desse contato com os irmãos, que ele tem até hoje, que a gente nunca deixou que ele perdesse esse contato com a família dele, porque o Timóteo tem uma história de vida, teve os pais que né, teve um amor muito grande por ele, nós acompanhamos, nós conhecemos os pais dele, Que né? faleceram. Então, a gente conta isso para ele. Então, nós temos fotos e a gente foi falando até na época que ele não entendia. Só que isso foi tão gradativo e aquilo foi chegando tão normal, que hoje ele sabe que ele tinha a mamãe Rosa e o papai Zeca, que já estão morando lá com o papai do céu, e que tem o papai e a mamãe. Pastor, o tempo já está esgotando. Eu queria que a senhora deixasse uma palavra para aquelas pessoas que querem adotar, né? De uma forma bem sintética, mas o que a senhora diria? Vale a pena? Olha, primeiro eu diria que não é uma questão de valer a pena por você. Porque uma das coisas, Pastor Luiz, que às vezes eu me indago muito, é que há um egoísmo camuflado muito grande na família que vai adotar. Porque uma família que vai adotar, ela não está adotando a criança, não é um benefício para a criança. Primeiro é um benefício principalmente para a mãe, que não pôde gerar, ou por isso, ou por aquilo. Então a pessoa quer suprir uma necessidade pessoal, egoísta. Então, a maioria das adoções são egoístas. Eu falo isso sem medo. Então, eu tenho uma liberdade muito grande de falar isso, porque eu conheço pessoas que adotaram por egoísmo, por falta, por não poder e querer aquela criança suprir a necessidade dela. E não para suprir a necessidade de uma criança que não tem um lar, não tem uma família. Então, para a pessoa que está em casa, eu diria o seguinte: adote uma criança, porque há muitas crianças precisando de família. E eu sei que há muitas mães precisando de filhos, mas há crianças precisando muito mais de pais do que pais de filhos. Pastor, e o que me fica guardado é que o amor, né, pode tirar todo o medo que existe envolvido numa adoção. Adoção, todo filho você tem que abrir mão, né, daquilo que às vezes é um tempo seu. O amor é isso, né? É você às vezes abdicar de algumas coisas do seu eu, para o seu ego, para você mesmo, para você dedicar o amor para outra pessoa. Então eu acho que isso é lindo. E sem querer algo em troca, esse amor já vem retribuído, porque eu sinto um amor tão maravilhoso por parte do Timóteo, que apesar de não ter sido a carência desse amor que me fez adotá-lo, mas é uma retribuição maravilhosa que vale a pena. Tá certo. Nós estamos então encerrando o programa Família Forte, pastora Lívia. Obrigado, quero agradecer a todos e principalmente, pastora Natália, muito obrigado pela rica experiência que você nos trouxe. Eu que agradeço. Foi um prazer, pastora Natália. E foi um prazer ter você com a gente. Você que nos vê agora, você saiba que a adoção é algo que expressa o amor de Deus e que aquele que é adotado se torna filho. Exercer o papel de pai e mãe não é simplesmente gerar, mas muito mais do que isso. É cuidar, é amar, é ser alguém que representa o amor de Deus na vida daquela pessoa. E é isso que você pode fazer com alguém. Faça o que Deus quer que você faça. Cuide de alguém, seja bênção na vida de alguém, porque você vai ser extremamente gratificado com isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo programa.